Movimentos messiânicos. Primeiramente, o que é mesianismo? O mesianismo ele é a crença na vinda ou retorno de uma pessoa dotada de poderes especiais que trará a paz e a prosperidade na Terra. Ela está presente desde a antiguidade em diversas regiões, encontrando referência entre os cadeus e os persas. Como que ocorreu aqui no Brasil? Uma boa parte da população brasileira vivia em uma situação de pobreza e abandono, fazendo com que milhares de pessoas abandonassem a vida no campo e partissem para as cidades à procura de melhores condições de vida. Porém, a maioria dessas pessoas elas passavam por dificuldades nas cidades, fazendo com que acabassem em uma situação de pobreza extrema. No ano de 1915, em Fortaleza, o governo cearense ele adotou uma política muito drástica contra essas pessoas. Elas eram encaminhadas para centros de concentrações instalados nas periferias das cidades. Em pouco tempo, mais de 8.000 pessoas estavam morando nesses lugares. E em outras situações de miséria, muitas dessas pessoas buscavam ajuda a líderes místicos que se diziam ser porta-vozes de Deus, surgindo assim um movimento messiânico em regiões como Bahia, Paraná e Santa Catarina. O cangaço ele foi uma onda de banditismo, crimes e violência que se alastrou pelo sertão nordestino brasileiro entre o século XVIII e meados do século XX. Suas características. O cangaço ele tinha como principal características as invasões às várias cidades de forma violenta, com saques, assaltos, roubos e mortes. Seus principais representantes. O cangaço ele teve como representante Virgolino Freitas da Silva, vulgo Lampião, e sua esposa Maria Bonita, que juntos aterrorizaram o sertão nordestino brasileiro. E a onda de assalto de Lampião terminou quando sofreram uma emboscada pela polícia, que acabou resultando em sua morte e na morte de seu bando, no ano de 1940. Nascido no Ceará, Antônio Vicente Maciel começou a perambular pelos sertões da Bahia por volta do ano de 1870. Sua formação foi religiosa e ele era conhecido como Antônio Conselheiro por causa das suas pregações. Muitos pobres, flagelados da seca, ex-escravos, passaram a segui-lo. Alguns diziam que fazia milagre e no ano de 1893, depois de se rebelar-se contra a cobrança de imposto, fundou um povoado conhecido como Arraial de Belo Monte em uma fazenda abandonada na região de Canudos, no interior da Bahia, às margens do rio Vaza Barris. Antônio era perseguido pelas autoridades. Ele criticava a república e elogiava a monarquia. Antônio Conselheiro não reconhecia o novo governo da república e pregava o fim do mundo para breve, conceito de juízo final que ainda é comum entre os evangélicos. Essa comunidade religiosa apenas desejava viver de acordo com suas crenças e recursos próprios. Acusado de monarquista, a comunidade começou a incomodar a oligarquia estadual, o governo federal e a hierarquia da igreja. Canudos era, na verdade, uma próspera e organizada comunidade igualitária. Eram pobres sim, mas não buscavam riqueza, apenas uma vida de Deus na Bahia. Sua população era superada apenas pela capital e eles criavam gado, vendiam couro, tinham fábricas de rapadura, plantavam frutas e legumes. Todos contribuíam, todos usufruíam. Em 1896, o exército foi chamado para dissolver a comunidade. A força republicana subestimaram o poder de resistência de Canudos, a perspicácia e determinação de seus guerrilheiros. Os militares foram derrotados nas 3 primeiras tentativas. A primeira expedição militar foi surpreendida e derrotada em Uauá em novembro de 1896. A segunda foi derrotada em Tabuleirinho em janeiro de 1897. Para a terceira expedição foi nomeado o paulista
Moreira César, tenente-coronel de infantaria, conhecido como Corta-Cabeça, pois o exército não queria ser humilhado novamente. O coronel foi abatido pelos guerrilheiros logo no primeiro dia de combate. Sua tropa debandou com muitas baixas. A Guerra de Canudos, como foi conhecida o conflito, deixou um saldo de aproximadamente 30.000 sertanejos mortos e foi acompanhado de perto pelo jornalista Euclides da Cunha, que posteriormente descreveu no livro Os Sertões. Entre a espingarda e a batina, uma das figuras mais marcantes do coronelismo brasileiro foi o padre Cícero Romão, que atuou na região do Cariri, no estado do Ceará. Padre Cícero também era dono de terras e tinha uma ligação com a família Accioli, clã oligárquico que controlou o poder no estado por várias décadas. Em 1911, com a elevação do Juazeiro, o padre se tornou prefeito da cidade. Porém, em 1912, o exército depôs o governo cearense Nogueira Accioli e colocaram em seu lugar um militar, o tenente Franco Rabelo. E logo em seguida, o novo governador desistiu, o padre Cícero, do cargo de prefeito. Após o acontecido, o padre e seu braço direito, Floro Bartolomeu, mobilizaram tropas dos coronéis do sertão cearense e passaram a dominar a cidade do interior do estado e ocuparam a capital, Fortaleza. Desta forma, o governo de Franco Rabelo foi obrigado a depor e o padre voltou novamente ao cargo de prefeito de Juazeiro. O padre Cícero é considerado por seus seguidores um santo milagreiro, que traz paz, justiça e prosperidade à população. Isso pelo milagre testemunhado para os fiéis, a hóstia foi tingida pelo sangue de Cristo. Até nos dias atuais, romeiros se dirigem à cidade do Juazeiro para pagar promessas e ver uma estátua de 17 metros do padre Cícero em sua homenagem. Canudinho de Lages, em Santa Catarina. No ano de 1897, enquanto aconteciam os combates em Canudos, surgiu outra comunidade de caráter messiânico no Brasil. No mês de julho, um grupo de sertanejos liderados por Dom Miguel formou um povoado na região de Lages. O grupo praticava rezas, receitava remédios e determinava penitências para a população. O povoado chegou a reunir cerca de 300 indivíduos e seus seguidores acreditavam que o mundo acabaria no século XIX para a virada do século XX. E cultuavam uma rocha, que segundo eles era uma santa encantada, e para libertá-la do encanto deveriam como penitência carregar pedras na cabeça. Além de doentes e pobres, pessoas que haviam participado da Revolução Federalista que lutaram ao lado dos rebeldes, maragatos, se estabeleceram na comunidade e passou a se chamar Canudinho de Lages, e diziam que seu líder era o emissário de Antônio Conselheiro. Porém, Hercílio Luz, governador catarinense, que apoiará os pica-paus, estava preocupado com a presença de ex-federalistas como moradores do local e deste modo ordenou a destruição da comunidade. No primeiro ataque, os soldados foram evitados a tiros. 2 semanas depois, agora com o apoio de tropas gaúchas enviadas pelo governador Júlio de Castilho, aconteceu o segundo ataque, onde como resultado a comunidade de Canudinho de Lages foi incendiada e muitos de seus moradores foram mortos. Os sobreviventes refugiaram-se nas matas, grutas existentes ao longo do rio Pelotas e Canoas. A Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado foi um conflito armado que envolveu poceiros e pequenos proprietários de terras. Cerca de 15 anos depois do fim de Canudinhos de Lages, um novo movimento messiânico surgiu no estado de Santa Catarina, na divisa com o Paraná, em uma região onde era grande a miséria da população local. A região, marcada por muitos conflitos ligados a disputas de limites entre os dois estados, era conhecida como Contestado, e nessa área habitava cerca de 60.000 pessoas, e por ser reivindicada pelos dois estados desde o Império,
Com a República, o governo doou terras para as empresas norte-americanas construírem uma estrada de ferro a uma serraria, e boa parte da população que habitava esta área de ocupação de terras vendidas aos norte-americanos ficaram sem suas terras e tiveram que se mudar, e também perderam seus empregos. Em meio a tanta miséria, a população buscou refúgio nas palavras do monge José Maria, dizendo-se um eleito de Deus. Com isso, passou a ser seguido por milhares de pessoas fiéis a ele. Era tão grande o número de fiéis a ele que os coronéis da época se sentiram ameaçados por ele. E se caso ele tentasse tomar o poder político do local, e com isso esses coronéis ordenaram que matassem ele. E assim, em 1912, mataram ele, e com isso seus seguidores passaram a seguir as mulheres virgens, que diziam ser videntes. Em 1913, tropas dos governos estaduais e federais lançaram ataques contra redutos rebeldes, que possuíam como armas de defesa espingardas velhas, foices, facões, etc. Em setembro de 1816, o último líder dos sertanejos foram mortos, e a guerra do contestado chegou ao fim. Cerca de 20.000 pessoas morreram no conflito entre mulheres, crianças, idosos, homens e etc. Em 1916, os governos de Santa Catarina e Paraná firmaram um acordo, dividindo entre si terras do contestado. Com a expulsão dos camponeses, boa parte desse território acabou colonizado por imigrantes europeus e por italianos e alemães que viviam no Rio Grande do Sul.